Fala galera! Muito boa tarde a todos que estão já nos ouvindo. Acho que a música está um pouquinho alta. Vamos agora sim! Bora lá, galera! Muito bom estar aqui hoje, né? Nosso papo de tração, terceiro episódio, na verdade, né? Os outros foram, que para quem acompanhou, teve aí um conteúdo de ponta, hacks e fechamento para fechamento de mês, estratégias, falamos sobre construção da máquina de vendas, né? E hoje a gente vai trazer uma pessoa que eu particularmente sou muito fã, conheci alguns anos atrás, acompanho a carreira. Quando eu estou nos eventos que ela palestra, eu não perco uma palestra dela. Então, eu tenho muito orgulho de chamar aqui uma referência em vendas que acabou se tornando, de certa forma, uma amiga, né? Quando eu convido, ela não nega os convites, até hoje, todos os convites ela aceitou e veio com um sorriso no rosto. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico de vendas. Então, quem está entrando aqui, já compartilha, pode compartilhar direto o link do YouTube com o time, com os amigos, com a galera que trabalha com vendas, porque hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico de vendas, tá? Então, a Renata Cinturion vai vir participar com a gente e ela é especialista em vendas, né? Ela é líder de uma das maiores empresas de consultoria no mundo, que é o Anima Design. Então, enfim, vou deixar ela se apresentar para vocês, vou deixar ela contar um pouquinho da história dela, e aí depois a gente preparou aqui algumas perguntas para fazer para ela, referente a planejamento estratégico. Vai ter alguma coisa também focada em técnica de venda, talvez, mas prepare as perguntas de vocês também. Beleza? Então, vamos puxar a Renata aqui para falar com a gente. Olá, pessoal! Muito boa tarde. Obrigada pela intro. Que legal. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Diego, um prazer estar com você para a gente bater esse papo. Vamos lá. Como é que vai ser 2024, gente? Como é que vocês Bora estão lá se falar de vendas, né, Renata? A gente nem gosta de falar de vendas por aí. Não, O pessoal quase da nada. Declare Cripto já tá, o pessoal da Declare Cripto são nossos clientes aí, amados, queridos. E, Rê, se apresenta para a galera, se apresenta aí, fala um pouco da tua história, quem você é, de onde você vem, né, Vamos o que, lá. que você faz hoje também, já fala um pouquinho aí da tua empresa. Vamos lá. Hoje eu sou responsável pela operação Latam da Uniby Design, né? A Uniby Design é uma empresa de consultoria e treinamento que nasceu no Vale do Silício, né? O Jacob van der Kooi é o nosso fundador e hoje a gente trabalha no mundo inteiro. Quando eu comecei lá atrás, 6 anos, um pouco mais de 6 anos atrás, né, com a Uniby Design, eu fui treinada por eles. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a ser treinada pelo Jacob, pelo Dan, no Brasil. E eu me lembro que foi muito engraçado, que uma conversa que eu estava tendo com o Edson Rigonato da Stella, ele falou, não, mas como assim? Você é a primeira, é a única pessoa que eu sei que foi treinada pelos caras, que ele estava falando, não, tem que ler esse livro, é muito bom. Foi o nosso primeiro livro, né? E hoje a gente tem uma série de vários livros, se vocês forem na Amazon, Uniby Design tem uma série de livros e acabou de lançar o último, que é Revenue Architecture, e é muito interessante que de lá para cá, o que a gente faz, né? A gente ajuda as empresas a entender onde elas estão e para onde elas querem ir e deveriam ir, né? Entender como é que isso pode acontecer, porque se a gente fizer as mesmas coisas que a gente vem fazendo, a gente vai ter o mesmo resultado e provavelmente a gente não vai crescer. E quem não está crescendo, está morrendo. É simples assim, né? Então eu não vim deste, não comecei neste mercado de SaaS, né? Eu vim do mercado farmacêutico veterinário lá atrás, mas eu sempre trabalhei com vendas B2B. E é interessante que lá no começo, eu trabalhei com B2B2C. Então, o que eu tinha que fazer? Eu era a pessoa da indústria, né, que eu tinha que vender para o distribuidor, e o distribuidor tinha que conseguir colocar esse produto nas lojas para as pessoas poderem comprar. Eram medicamentos veterinários, né? E só preço top, só produtos top. Para quem tem cachorro e gato. Você tem cachorro ou gato? Eu tenho um cachorro. Tem dois cachorros agora, né? Tem Já uma ouviu falar, Golden e um vira-lata. já ouviu falar de Frontline? De qual?
Frontline, é o antipulgas. Claro, o antipulgas aquele, claro. Pipetinha, vendia isso. E era super caro, né? Na época. Hoje tem várias outras opções também. Mas eu sempre vendi coisas, entre aspas, caras. E a gente tem que vender valor, né? Então, essa coisa de não dar o desconto é muito engraçado, que eu comecei a ver o pessoal, não pode dar desconto. E teve o RD Summit, eu coloquei um link com preço especial, que era desconto, né? Renata vendendo com desconto? Como assim? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou trocando. A gente está fazendo. E aí eu tive que explicar para as pessoas que eu falo muito sobre a gente não dar desconto, né? Por quê? Eu sou da mesma linha, assim. Não é? Pô, se você tem que dar desconto para vender, porque o teu valor o valor do produto ele não está alinhado com o que você está oferecendo. Né? Então, se eu digo que custa 10 mil e eu estou te vendendo por 3, ou seja, eu estou jogando que o meu produto ele vale 3, ele não vale 10. Então já esquece os 10 e começa a vender a 3. Exatamente. Entende? É diferente de uma troca, como você falou. Ó, vocês vieram me prestigiar aqui no RD, lotaram essa sala, eu estou trazendo um presente para vocês, porque vocês estiveram aqui me prestigiando, então não estou dando desconto. É algo exclusivo para vocês, aproveita, não reclama. E é interessante, né, quando a gente olha para o desconto com esse formato, porque, de verdade, né, quando a gente tem que dar desconto, é porque a venda não foi um processo fluido, não foi um processo contínuo. Por que a gente tem que dar desconto? Tudo bem, às vezes você vai ter que dar alguma coisinha, um chorinho, a gente tem muito isso no Brasil, mas isso tem que ser exceção, não pode ser a regra, né? Eu preciso trocar por alguma coisa. Se eu vou dar o desconto, o que a pessoa vai me dar em troca? E pode ser uma referência num vídeo, pode ser indicar para uma outra pessoa. Então, tá bom, quem que você vai me apresentar que tem um problema semelhante com o seu, do seu mercado, né? Para a gente fazer uma troca. E aí fica bom para os dois lados. Então, a gente, né, tem muitas coisas por trás disso, mas eu acredito muito, assim, a venda tem que ser um processo fluido. A gente não pode... Se a gente vai vender para o mercado certo, do jeito certo, o preço certo, a venda é uma coisa que ela é consequência, né? Então, eu estou conversando com as pessoas, eu estou mostrando para elas o benefício, o valor que ela vai ter, e a gente está trocando. Eu troco um serviço por uma coisa que ela vai ter de benefício para ela crescer, a empresa dela. Enfim, depende do que você estiver vendendo, né? Um produto ou um serviço. Perfeito. O que eu costumo falar, geralmente, é que dar desconto é ruim, mata o teu negócio. Agora, negociar o desconto é um pouco diferente de você simplesmente dar o desconto. A pessoa fala, é caro, tá bom, então eu te dou 10% aqui para a gente fechar. Isso é horrível. Agora, você começar a negociar e entender, tá caro, mas tá caro por quê? Tá caro comparado a quê? Por que você acha que tá caro? Como assim tá caro? Me explica, né? Não, é porque o café que eu pago é mais barato. Ele está te comparando com um cafezinho, entende? Ou às vezes ele está te comparando com um concorrente que entrega menos do que você entrega. Mas porque a outra empresa de consultoria me cobrou metade do que está me cobrando. Tá, entendi. Então me explica aqui. Você está dizendo então que o meu serviço é igual ao dele. O que ele entrega além de mim? O que ele entrega a mais do que eu estou te oferecendo, que o preço dele ainda é menor do que o meu? Tipo, tenta entender o que é o ponto que aquela pessoa tá realmente pegando como regra, né? Para dizer que teu produto é caro. Você sabe que eu acho muito legal essa pergunta. Comparado a quê? E é interessante que, assim, no começo, quando eu comecei em vendas, eu tinha muito medo de usar algumas perguntas que eu falava, nossa, mas é uma afronta para a pessoa. Como é que eu vou falar isso para a pessoa? Nossa, né? Não tem que... E eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo algumas coisas, faz muito sentido essa pergunta. Comparado a quê? Mostra, às vezes a pessoa... Eu já desmontei, sem brincadeira, alguns CEOs em reunião, eu estava sozinha, em reunião de board com várias pessoas juntas, e ele vira e fala, tá caro. Mas a pessoa está tentando te falar, não, tá caro, não vou comprar. Ok, não é para todo mundo. Então, existem algumas coisas que eu preciso colocar e deixar bem claras. Comparado a quê? Com o que você está me comparando? Não, isso que você falou agora é uma realidade. A pessoa fala assim, pô, mas o fulano de tal, que é seu concorrente, quem disse que ele é meu concorrente? O que essa pessoa, esse serviço... E assim, na boa, real, tem mercado para todo mundo. E ótimo, gente, e assim, é tanta oportunidade, a gente não precisa nem brigar pelo mercado. Outro dia, no próprio RD Summit, né, encontrei com algumas pessoas, e o pessoal, não, porque é concorrente? Gente, na boa, às vezes a gente para de olhar para o nosso negócio, começa só a olhar para a concorrência, e você para de fazer bem feito o que você tem que fazer, que é o arroz com feijão.
Quando eu olho muito para o lado e eu estou comparando o que eu faço com os outros, deixa a pessoa fazer, tudo bem. Pô, é a metade do preço. Cara, na boa, vai lá, compra deles. Depois que você entender o que eu faço e o que eles fazem. Exatamente. E aí você está comparando, né? Beleza, melancia com melancia, morango com morango, maçã com maçã. São todas frutas. Todas são vermelhas, mas a gente tem diferenças. E eu acho que precisa ficar claro para quem está do outro lado o que você está trazendo de valor, porque senão você está vendendo o seu preço. E aí você tem que dar desconto. E aí você tem que dar prazer, não precisa de você. Não precisa da gente, Diego. Se a gente é de vendas e a gente não consegue mostrar isso para a pessoa, cara, na boa. Tira o pedido, coloca um processo automático, coloca um robô fazer uma apresentação. Aí, conforme ele for clicando, vai dando desconto ou não. Se ele decidir contratar sozinho, tá lá. Ah, não quero. Tá, mas você não quer, então tá aqui um descontinho para você. E vai fazendo isso sozinho, não precisa de uma pessoa para negociar. Sim. Eu lembro, isso me traz muito uma história rápida aqui, quando eu vendi intimação para advogado, Rê. Eu lembro que eu fui num escritório de advocacia em Porto Alegre, um dos maiores, não vou falar o nome, vai ter alguém assistindo, um dos maiores do Brasil, assim, e eles têm uma sede gigantesca em Porto Alegre. Eu cheguei lá para vender o serviço de intimação, que tinha um alto valor agregado, e era 10 vezes mais caro que eles pagavam. Eles pagavam R$900 para advisor, lá era uma plataforma que entregava intimação. E o meu serviço ia custar tipo, R$10.000 por mês para eles. Quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando meia hora a doutora me atender. E aí eu, reparando nas coisas, eu vi os valores, qualidade, agilidade, honestidade, aquele negócio que todo escritório de advocacia tem, os pilares, né? Eram 7, se eu não me engano. E eu lembro que quando começou a reunião, ela perguntou, eu não tenho muito tempo, eu fui de Floripa a Porto Alegre de carro para fazer a reunião. Eu não tenho muito tempo, então eu espero que tu tenha um preço melhor do que o teu chefe veio me oferecer ano passado e tal. Eu falei, bom, doutora, se a gente vai começar a reunião falando de preço, eu volto para Floripa agora. Porque, assim, eu entendo que hoje você paga muito barato por um serviço ruim, porque se fosse bom, você não procuraria a gente pela terceira vez em 3 anos. E, se eu não me engano, quando eu entrei, eu vi que o primeiro pilar que vocês têm é qualidade. Então, se você está procurando um serviço de intimação pela terceira vez em 3 anos, é porque você não está entregando qualidade para o teu cliente. E eu sei que se você perder um prazo, é um dinheiro muito grande que você perde sem contar a imagem do escritório. Eu sei que advogado vai muito pela reputação. Sim. Mas tudo bem, doutora, se não é para você, eu vou embora agora. Cara, eu juro, ela ficou assim, tipo, pasma, e falou, não, é que naquela época era diferente, tá? E fomos para a reunião. Agora, tu imagina como foi a reunião, depois desse climão, né? Não, mas a abertura foi perfeita. Mas foi sensacional. Vamos colocar expectativa versus realidade. E eu acho que muitas vezes, a gente, em vendas, né? Falando a real aqui, muitas vezes a gente... eu acho que a gente, primeiro, às vezes a gente se prepara pouco. Segundo, a gente tem pouca confiança no que a gente faz e na excelência do que a gente entrega. Então, a gente se vende mal. Quando eu percebi que eu fazia isso, né, que eu comecei a ter consciência. Então, uma das coisas mais importantes, eu acho que em vendas, é consciência de quem você é, o papel que você faz dentro das organizações e o que você traz que muda a vida das pessoas dentro das empresas. Porque se não for para isso, eu nem vou. Entendeu? Nem me chama. Então, eu dei um all-in, eu tava pé da vida, já dei um all-in ali. Agora vamos. Mas você precisa se colocar, porque às vezes a pessoa faz, e na verdade ela te deu um truco, né? E você falou, beleza, 6, desce 12. E aí, no final, quando você se posiciona dessa forma, você mostra para ela, o jogo não é esse. Você quer tratar desse jogo? Não é comigo. E eu acho que é super legal, super válido. Pô, eu vim de lá até aqui, chega a ser uma falta de respeito, né? Exatamente. Todo mundo gosta de respeito. Então, eu acho que essa expectativa versus realidade, ela é muito importante. E ela faz com que essa advogada, com quem você falou, ela vai te olhar de outra forma. Com certeza. Eu tô lidando com um cara que é profissional. Então, com certeza. Eu saía da reunião e perguntava, você é formado em direito aonde? Não, nunca estudei direito, eu só acompanho. Mas percebe, eu sou vendedor com muito, né? Com muito orgulho, eu estudo pra caramba. E eu acho que hoje não cabe mais os vendedores que a gente tinha no passado. Eu vou falar isso porque quando eu comecei, eu era metade da idade dos caras
que estavam dentro da equipe, depois eu virei gestora de toda a equipe dentro de um distribuidor, o que eu aprendi lá atrás, né, que era o vendedor pastinha, que o cara chegava, só tirava pedido, o relacionamento era assim, como é que eu te ajudo no dia a dia? Tinha zero de previsibilidade. A gente não sabia o que ia acontecer. Isso não cabe mais hoje, né? A gente precisa ter dados, a gente precisa ter métricas, a gente precisa olhar o processo. Processo é a base de tudo. Então, como é que eu olho para uma metodologia para eu ter o meu time inteiro trabalhando do mesmo jeito? E eu não estou falando de script, eu estou falando de trabalhar no mesmo formato. Porque senão a Renata tem um jeito para trabalhar, o Diego tem outro, a Maria tem outro, o João tem outro, e no final vira uma salada. E os líderes não conseguem comparar ninguém com ninguém. Sei lá, cada um faz do seu jeito. Qual é o problema? É uma empresa que é feita por várias pessoas com jeitos diferentes. Então, depende se eu falo com um ou com o outro, eu tenho uma forma de receber o produto ou o serviço de forma diferente. Não cabe mais. A gente precisa ter uma organização, a gente precisa ter um processo para que as métricas sejam válidas. E aí a gente sabe para onde a gente quer ir, né? E aí a gente entra no nosso tema de hoje. Exatamente. Exatamente. A gente vai entrar agora no assunto de planejamento estratégico e eu costumo falar que para uma operação de vendas dar certo, até o Orozco fala muito isso. A gente precisa de 3 pilares: processos, ferramentas e pessoas. Com processos, ferramentas e pessoas, a gente consegue fazer qualquer negócio dar certo, né? Então, enfim, agora vamos falar um pouco sobre planejamento estratégico, Rê. Preparei algumas perguntas aqui, foram selecionadas, e a galera depois pode ir mandando algumas perguntas, tá? Isso. Vamos começar pelo início. Vamos começar pelo início. Básico, agora perguntas básicas para começar, depois vai ficando mais difícil. Vamos lá. Né? Rê, por toda a tua experiência fazendo consultoria, implementando área, treinando pessoas em diversos lugares do mundo, na verdade, né? Quais são os elementos básicos que tu vê assim para ter um planejamento de vendas eficaz? A primeira coisa que eu olho para o planejamento é assim: quando a gente entra dentro de uma empresa, eu acho que é muito importante entender quem eu sou e para onde eu quero ir. Então, algumas coisas são a base desse trabalho, né? Os processos que eu vou implementar dentro da minha empresa dependem muito disso. E é interessante, Diego, por mais absurdo que possa parecer o que eu vou falar agora, muita gente, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa fala, ué, não sei lá, qual que é a estratégia para você? O que você quer ser? Cara, eu não sei, eu quero crescer. Que bom! Mas como? Quem você quer ser? Não, e o como a gente ajuda bastante, né? Mas é muito importante que você saiba o que você quer ser quando você crescer. Exato. Porque eu posso te ajudar e dar alguns caminhos, mas você deveria saber, né? E isso eu acho que é fundamental, por mais óbvio que pareça, tem muita gente que não tem clareza disso. Imagina o seu time, que está abaixo de você, sabe menos ainda. Então, assim, cara, sei lá, nós estamos aqui, se chover, nós vamos para a direita. Se nevar, nós vamos para a esquerda. Agora, se fizer sol, nós vamos para frente. Uma coisa maluca. Então, eu preciso entender quem eu sou hoje e para onde eu quero ir. E a que custo eu quero ir. Porque isso é interessante, porque a gente fala muito com empresas que estão recebendo investimento, né, que foram compradas, que estão fazendo parte de um grupo, estão juntas. Qual é o problema quando você junta algumas empresas ou muitas empresas? Eu tenho um problema de choque de cultura. E muitas vezes esse é um problema que eu vou ter que lidar, né? Quando eu tenho choque de cultura, às vezes os caras... Tem gente que sai na loucura e sai fazendo, são fazedores, sem processo. Tem um outro cara que não tem processo, mas também não faz, e vamos que vamos, de novo, como tocar a banda. E tem outras empresas que não são organizadas, que têm processo, que têm CRM. Meu Deus, os caras não têm CRM? Acreditem, tem muita gente que não tem um CRM. Pô, mas eu quero mexer no meu Excel porque eu não quero pagar, por qualquer motivo. Ok, desde que você tenha essa organização e consiga olhar para números, saber o que está acontecendo, né? Então, basicamente, a ferramenta, ela vem depois do processo estabelecido. E aí, uma coisa que eu ouço muito, que também parece absurda, mas eu escuto muito frequentemente, é assim, pô, o processo está na minha cabeça, Renata. Eu sou o líder master aqui, sou o CEO da minha empresa, está tudo aqui, ó. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Que bom! Porque quando você tem tudo na sua cabeça, é ótimo, é lindo para você.
E o resto da sua equipe? Como é que as pessoas vão saber para que direção elas têm que ir? O que elas têm que fazer? O que você espera delas? Então, essa expectativa versus realidade, por mais que eu tenha clareza na minha cabeça como líder, eu preciso compartilhar isso com o meu time. Porque se o meu time não tiver clareza, a gente está indo para lugares diferentes. Então, mesmo que, o meu processo não está perfeito, nunca vai estar. Ele sempre pode ser melhorado. E aí a pessoa não começa. Né? Preciso colocar num documento que seja. Faz num papel. Depois você passa no documento. Porque eu não sei fazer, porque eu não sei mexer em ferramenta. Não importa. Tem que estar descrito em algum lugar. E todo dia você vai melhorar esse processo. Você vai lembrar de alguma coisa. Você vai olhar para esse processo e vai ver os gaps que existem na operação. E todo dia você pode melhorar isso. Porque, de verdade, o seu cliente, quando ele entra na jornada, ele não quer saber se é o Diego, se é a Renata, se eu estou nessa empresa A, B ou C. Eu comprei um produto ou um serviço e eu preciso que você me entregue da melhor forma possível para resolver meu problema. É isso. Então, não importa se é marketing, se é vendas, se é CS, né? O pessoal fala muito, mas de quem que deveria ser essa tarefa? De todos nós. Quem descobrir primeiro, ajuda o cara a resolver ou passa para alguém para poder organizar. Porque eu preciso ajudar o cliente. Então, essa jornada do meu cliente, ela vai ser o mais fluida possível, quanto mais eu me preocupar com esse cliente que está ali tendo uma dor. Então, acho que assim, a primeira coisa é como é que eu organizo meu processo. Né? Além de saber de onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero fazer. E aí, as métricas que eu vou colocar, elas precisam me dar a visibilidade do que está acontecendo. Então, muita gente fala assim, eu uso as métricas que saíram, não sei de onde. Que bom, maravilhoso, lindo. Você faz arroz e feijão? O arroz e feijão que eu quero dizer são 3 métricas básicas. Todo o resto vem depois. São elas. Anota aí. Volume, eu preciso saber volume, tanto de número, né? Unitário. Então, se é um projeto que eu estou vendendo, qual é o número de coisas que eu estou vendendo. E volume em dinheiro. Além disso, eu preciso saber de conversão. Qual é a minha conversão ao longo da minha ampulheta, né? No caso da Uniby Design, a gente usa aquela ampulheta deitada. Do lado esquerdo da ampulheta, ou gravata borboleta, do lado esquerdo da minha ampulheta, eu tenho a parte de aquisição de clientes. Então, quais são as métricas? Quanto eu tenho de lead? Quanto eu estou convertendo em marketing? Quanto eu estou convertendo em vendas para vender? E aí eu entro na segunda parte da minha ampulheta, que é a parte de expansão. Quando eu olho para a expansão, quantas pessoas entraram no onboarding? O cara fez onboarding? Ou ele está churnando no onboarding? Quanto eu tenho de churn? Quanto eu consigo manter as pessoas lá dentro? Quantas pessoas estão fazendo expansão? Quanto tempo demora? Essa é a terceira grande métrica. Qual é o tempo que eu levo em cada uma dessas fases? Esses 3 elementos, volume, conversão e tempo, eles são fundamentais para a base do que eu preciso fazer. O restante todo, e aí você pode pensar em NP métricas. Tem muita métrica que eu posso colocar, mas esse é o mínimo. Então, se a gente fizer o arroz e feijão básico, eu já estou lá na frente, porque eu sei o que está acontecendo na minha operação. Eu não estou falando só de métricas financeiras, né? Eu preciso saber também em volume quanto que eu estou fazendo, quanto eu preciso fazer. E olhando para depois quanto eu converto, aí eu faço a conta inversa. O que quer dizer isso? Se eu preciso na operação, sei lá, vou fazer uma conta simples, 100 mil reais de mínimo de dinheiro para eu distribuir na minha operação, para eu viver, né? Para eu pagar as pessoas que estão ali na minha operação, quanto de negócio eu preciso gerar lá de lead no meu marketing para chegar nesses 100 mil reais? E quanto eu preciso para ir aumentando? Esse é o mínimo que eu preciso fazer, porque senão eu quebro. E aí eu começo a fazer a conta inversa sempre. Então, se eu olhar para isso, eu já estou muito na frente do que muitas empresas que não estão fazendo o básico para acontecer no dia a dia. Faz sentido? Perfeito. Faz sim. Então, assim, galera, elementos, né, básicos, saber onde está, saber para onde quer ir e ter a consciência do caminho que você vai seguir, tá? Porque com esses 3 elementos, você consegue aplicar tudo isso que a Renata falou. Quem pegou essa aula, pegou. Quem não pegou, não sei se a gente vai deixar a gravação depois. Né? Então, perfeito. Anota aí, perfeito. vocês estão anotando, pessoal? É importante anotar. Anotem porque esse conteúdo vale ouro. Né? Muita gente paga uma nota para a Renata falar essas coisas, tá? Privilégios. Rê, bom, eu ia te perguntar aqui onde os gestores mais erram no momento de fazer um planejamento. Você acabou de responder também.
né? Agora, vamos lá. Pô, a gente falou aqui bastante coisa já em relação à previsibilidade, entender números, saber onde está, para onde vai. Que tipo de ferramenta, ou é preciso de alguma ferramenta específica para fazer um planejamento estratégico? Então, eu acho o seguinte, depende de onde a sua empresa está. Por quê? Porque às vezes você é pequeno, você está começando agora um negócio, se você tiver ali uma planilha de Excel e os seus documentos, você consegue utilizar isso para o começo da sua empresa, né? A ferramenta, ela vem depois, de novo, isso é muito importante. Muita gente me faz essa pergunta. O pessoal fala assim, mas qual ferramenta eu utilizo? Qual que você recomenda? Gente, tem um monte de ferramenta legal. A ferramenta é depois que eu entender o que eu preciso para o meu processo, dentro da minha empresa, o que funciona melhor, né? Então, assim, as pessoas se preocupam muito, fulano disse que essa ferramenta, fulano disse aquela ferramenta. Tem um monte de ferramenta legal, mas a ferramenta ideal é aquela que se ajusta ao seu processo e não você ajustar o seu processo à ferramenta. E aí, a inversão das coisas aqui faz muita diferença, né? Minha mãe é professora de matemática uma vida inteira e ela sempre falou, cuidado, né? A ordem dos fatores aqui, ela altera o produto. Então, quando eu olho primeiro para a ferramenta, tento encaixar a minha ferramenta dentro do meu processo, vai dar ruim. E aí muita gente fala assim, essa ferramenta é uma porcaria, não serve, não deu certo. Desculpa. Acho muito difícil. Por quê? Porque ouviu alguém falar. E eu acho que a gente precisa conhecer muito a ferramenta antes de implementá-la, né? Por exemplo, um CRM. Quando você coloca um CRM dentro da sua operação, para você descolocar, se é que essa palavra existe, é um parto de ouriço. É muito difícil. Por quê? Porque ela vira o core da sua operação, né? Então, a hora que você for colocar, minimamente você tem que conhecer muito sobre o seu negócio. Não, eu coloquei uma ferramenta mais simples e agora eu preciso de uma mais parruda. Tudo bem. Saiba que vai dar um trabalho considerável para você trocar essa ferramenta. Então, às vezes é melhor eu começar com o Excel, com o documento, fazer ali enquanto dá, até o momento que eu não consigo mais, e aí eu trago a melhor ferramenta para mim. E também fica mais fácil de eu pagar essa ferramenta. Porque essas ferramentas mais parrudas, elas são mais caras, porque elas envolvem muita coisa. E às vezes eu vejo algumas empresas fazendo uma coisa que eu considero errada, que é, traz uma baita ferramenta parruda e usa 10% dela. Para quê? Não faz sentido, é uma judiação, entendeu? Você traz uma bala de canhão, e a gente estava falando isso antes de entrar, muitas vezes a gente tem empresas que são muito legais, que tem muita coisa para fazer, e a gente poderia ajudar? Sim. Mas eu sou a primeira pessoa a não querer vender para uma empresa que é muito pequena, que está começando. Imagina aquela empresa que nasceu hoje e já quer colocar um HubSpot com tudo que tem direito. Pois é, porque no final é uma bala de canhão para matar uma mosca. Qual é o sentido disso, gente? Então, assim, tenham consciência de onde gastar o dinheiro de vocês, porque isso é muito importante, especialmente no início da empresa. No início, quando você está crescendo ali, founder-led, né? Quer dizer, ou seja, eu tenho lá o founder, eu tenho 3 pessoas trabalhando, 5, 10, 20, vai aumentando. Então, no momento que você... Qual que é o momento certo para eu contratar uma ferramenta? Quando você não consegue mais administrar sem ela, né? Que ela realmente faz muita falta. E não no comecinho, porque eu ainda preciso saber qual é o processo. Qual que é a melhor coisa que eu vou fazer? Você vai acertar, você vai errar. Então, falando um pouquinho do que a gente faz, né? Quando muitas empresas menores vêm falar com a gente, e eu sou a primeira pessoa a falar, não contrata a gente, porque não está no momento. A gente tem muita coisa gratuita que as empresas podem utilizar. A gente tem um blog dentro do nosso site, winningbydesign.com, para quem não conhece. A gente tem um canal no YouTube com muitos vídeos. Aí o pessoal fala assim, mas você está dando de graça o que vocês vendem? Sim, porque a gente quer ajudar as empresas a crescerem o máximo que elas puderem até contratar a gente. Olha, agora eu não consigo mais. Esse do it yourself, ele é muito importante para você acertar, errar, ver e ajustar antes de vir falar com a gente. E às vezes você erra porque você gastou muito dinheiro contratando... Isso é outro erro clássico, né? O cara fala assim, preciso dobrar minhas vendas. Contrato o dobro de vendedor. Que bonito. Se fosse tão proporcional e bonito, era tão fácil crescer, né? Contrato o dobro. Nossa, meu Deus, O cara não faz o básico, olhar funil, entender as conversões, quantidade de lead gerado, quanto está gastando. Mas isso eu acho que já é um papo mais avançado daí, né? Para essa galera que está começando. E assim, quando chegar a empresa... Eu acho que o cara não olha o CAC, por exemplo.
Então, Tem uma forma mais rápida, Rê, agora, dessas empresas que chegam para você crescer, né? Manda para V8, essas pequenas aí. Aí, ó. E eu acho que, Mas assim, é super legal. Quando eu olho para algumas empresas menores, né, e o cara tem muita dificuldade, você pegar na mão dessas pessoas tem uma diferença gritante, porque você vai ajudar essas empresas a conseguirem olhar para o lado certo, não gastarem tempo em coisa que não precisa ser feita, né? Então, eu acho que tem um ganho de tempo, que ele é muito importante. Às vezes, você tem uma oportunidade de mercado específica, que o tempo vai fazer toda a diferença entre você continuar no mercado ou você morrer antes de fazer 2 anos, né? Que infelizmente é uma realidade nas empresas brasileiras. É o E Vale esse da tempo Morte você ali vai para trazer pela as expertise. empresas. Desculpa, o quê? É o Vale da Morte para as empresas ali, os 2 anos. Né? Chegou nos 2 anos, ou você traciona, acelera, ou você vai acabar ficando para trás. E assim, a verdade é que quem não está crescendo está morrendo. A pessoa fala, eu estou estagnado, tá tudo bem. Não, você está morrendo, você só não sabe. A gente ri para não chorar, né? A verdade é essa. Então, assim, como é que a gente Existem faz? estágios, né, Rê? São estágios, né? Por exemplo, você começou a empresa tem 2 meses, não está crescendo, está ajustando, vai começar. Mas agora, passou 1 ano, você não está crescendo, não está faturando, não está conseguindo, gente, pivota, muda, faz outra coisa. Entende? Passou 3 anos, chegou numa crescente ferrada, parou, começou a cair. Faz alguma coisa para ajustar isso, porque senão vai chegar o momento que vai ter que fechar as portas. Entende? Mas é muito louco falar sobre isso, né? Quando a gente faz o nosso trabalho de consultoria, o que a gente faz? O primeiro trabalho é um trabalho de diagnóstico, que você olha para toda a jornada, né? Então, marketing conectado com vendas, conectado com CS. Quando eu olho para essa jornada inteira e eu diagnostico alguns gaps que existem, e depois a gente olha para métricas, cara, a gente olha e fala assim, cara, esses caras estão quebrando. E aí é muito louco, porque o cara fala assim, putz, eu não sei por quê, mas eu não estou crescendo. Essa é a primeira levantada de mão. Eu não sei o que está acontecendo. Só que aí essa pessoa vai atrás de um investimento. E atenção no que eu vou te dizer. Eu vou dizer agora que é polêmico, tá? Eu sei, mas eu vou te dizer a minha experiência. Quando esse cara vai atrás, nessa empresa, vai atrás de um investimento, ela quebra mais rápido. Por quê? Porque aí ela faz o erro clássico. Eu preciso dobrar minha venda, porque eu preciso trazer o dinheiro, porque o cara investe em mim. E aí ele dobra o vendedor. O que ele vai fazer com a área de vendas? Ele vai quebrar mais rápido. Mas eu não sei, porque eu não tenho métrica. Eu não tenho antes e depois, eu não sei o que acontece, eu não sei. Eu simplesmente vou junto com o vento. Então, é fundamental que a gente entenda o que acontece dentro da nossa empresa, que acompanhe, né? A gente fala muito sobre como é que eu começo para saber o que é valor para o meu cliente. Se você tem clientes hoje, conversa com eles. Né? Esses caras que estão no seu funil hoje, que estão hoje comprando de você de novo, o cara recomprou, comprou mais, indicou você, liga para essa pessoa. Pô, fulano de tal, pô, legal, obrigado, não sei o quê, você é um cliente top nosso. Eu posso fazer algumas perguntas para você? Por que você compra da gente? Por que vocês gostam tanto da gente? E essa conversa vai trazer vários insights que você pode depois levar para marketing. E aí você começa o ciclo de novo. Então, gente, a gente tem tudo na nossa mão. Só que às vezes a gente não olha para informação. E aí a gente não usa ela para o nosso benefício. Então, olhar para esses dados, olhar para os nossos clientes, entender, senta do lado do pessoal de venda, senta do lado do SDR, se você tiver, senta do lado do pessoal do CS, para ver o dia a dia dessas pessoas, né? Eu lembro na Zigo, Diego, quando a gente fez aquele trabalho lá, foi muito legal conseguir do lado do pessoal e vários insights, né? Conversando com eles, coisas que às vezes a pessoa está no dia a dia, ela não percebe. Exato. Gravação de reunião, gente, é tudo na vida da gente. Assim, eu não gosto de gravar porque eu não gosto da minha voz, porque eu não gosto que os outros olhem para mim, que as pessoas me julguem. Isso ajuda de uma forma absurda a sua equipe. Então, vou falar por mim. Eu uso o Google Meeting, né? Que a gente usa o Google, né? O Gmail para empresas, e tem várias ferramentas lá dentro que o pessoal às vezes nem sabe. Coloca lá, coloca para gravar. Pega essas gravações depois e repassa para o seu time para ver o que está acontecendo.
Vê o que os caras estão falando na ponta. Vê como é que ele maneja uma objeção. Quando ele tá essa pessoa está vendendo, se essa pessoa está vendendo, empurrando. O que eu quero dizer empurrando? Eu sou tão apaixonada pelo meu produto ou pelo meu serviço que eu não deixo a pessoa do outro lado falar. Eu não pergunto para ela qual é o problema que ela tem. Eu saio disparada falando. E aí, quando eu disparo falando, eu estou falando pelo meu ponto de vista. Mas eu nem sei o que é importante para você se eu não fiz a pergunta. Olha que loucura. Então, eu faço uma demo, né, de um produto, de um serviço, olhando só para o meu umbigo. Não, mas isso aqui é fundamental. Diego, você precisa olhar para isso. Aí, mas o Diego não quer olhar para isso. Cara, é um negócio azul e ele precisa de um negócio cor-de-rosa. Mas eu não perguntei para você, então eu não sei. E aí eu fico mostrando azul. Aí você tá assim. Aí a pessoa fala assim, pô, isso já aconteceu muitas vezes comigo lá atrás, quando eu não sabia. E o cara desengajava, pegava o celular na minha cara, assim, ó. Aham. Por que essa pessoa já era? Perdeu. Então você não tem uma segunda chance, muitas vezes, de causar uma primeira boa impressão. Quando é que a gente causa essa primeira boa impressão? Quando eu foco em quem está do outro lado. Exato. Verdadeiramente intencional. Pegou um ponto muito bom, Rê. Porque assim, eu costumo falar que 70% da venda não é o produto, não é a demonstração, o compartilhamento de tela do produto. Sim. É o quanto você se relaciona, você conversa, você entende, e entende realmente qual que é a dor que está fazendo aquela empresa, aquela pessoa sofrer do outro lado. Né? As pessoas elas vão comprar no amor ou na dor. Né? No amor você não precisa nem apresentar, ela vai lá e vai comprar sozinha. Se você acha que o produto faz mágica, coloca um vídeo do produto e faz a pessoa comprar sozinha. Não vai comprar. Se for B2B, não vai comprar. Entende? Agora, quando você faz um diagnóstico, você aplica o feijão com arroz com spin selling, entendendo lá do why, da atenção, do interesse. Como que é o Spiced, Diego? O Spiced na vida das pessoas, gente, juro, eu recebi um feedback hoje, quase caiu uma lágrima de emoção, assim. Uma pessoa assim, cara, eu usei o Spiced de metodologia Winning by Design, mas ele parece muito com o Spin, tá? Então, por que eu gosto tanto do Spiced? S de situação, P de problema, que é igual ao do Spin, né? Aí o impacto, né? Eu tô aprofundando na dor desse cliente. CE do Spiced é evento crítico, critical event, que é em inglês, né? Então, quando? Para quando que você precisa disso? E a resposta que essa pessoa vai te dar é o que vai te dizer se isso vai encurtar ou não o ciclo de vendas. Pode ser que não tenha uma coisa óbvia e urgente para agora. Pode ser que não é um must have. Tipo assim, eu preciso porque eu gostaria de colocar essa ferramenta de CRM aqui, porque eu acho legal, tá todo mundo com CRM e eu quero começar 2024 com isso. Isso não é um must have. Tudo bem, isso não vai acelerar a sua venda. Mas essa pessoa pode virar e falar assim, olha, eu vou ter uma auditoria dentro aqui do meu escritório, essa advogada que você falou, vou ter uma auditoria aqui, os caras vão chegar, eu preciso de, sei lá, botar qualquer coisa, um CRM, enfim, e eu preciso mostrar esses dados de forma organizada. Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou ser multada, eu vou perder meu emprego. Isso sim é um evento crítico. Para quando? Putz, em janeiro, dia 1º de janeiro tem que estar com isso rodando. Ótimo, achei um evento crítico. E aí a decisão. Então, o processo decisório, que é quais são as pessoas envolvidas. Quando a gente está falando de enterprise, isso é muito válido. Quando eu estou falando dos pequenininhos, que eu estou vendendo para um SMB, isso é menos óbvio, assim, menos, entre aspas, necessário. Sempre a gente precisa, mas normalmente no SMB eu falo com o dono. Então é mais fácil, entre aspas, eu falar com a pessoa certa. E aí eu tenho também os critérios de decisão. Esses critérios de decisão, eles são importantíssimos. Porque talvez o cara fale assim, olha, é só preço. Eu estou fazendo aqui sei lá, eu tô aqui no governo, né, do Brasil, e eu preciso comprar um negócio por preço mais barato. Então, beleza, eu já tinha cara chato do setor de compras lá que vai olhar preço. Só vai olhar preço. Mas tem uma sacada aqui. O cara do setor de compras, ele normalmente é influenciado pelas pessoas que querem comprar o seu produto ou seu serviço. Então, se você pode, tudo bem, preço é muito importante, sim. Mas se você vier lá com um asterisco dos caras que estão demandando essa área de compras, isso faz diferença. Se você tiver o mesmo preço, por exemplo, um pouquinho a coisa de diferença, o cara vai comprar você, entendeu? São essas sacadas que nós, na área de vendas, a gente precisa saber para a gente poder vender do jeito certo. Porque a gente quer clientes para sempre, não é isso, Diego?
Exatamente. Então, Tem eu que ter preciso cliente vender todo do jeito mês. certo para poder vender para sempre, gente. Eu falei isso outro dia num podcast com o Espina. E ele, nossa, eu vou tirar, eu vou botar esse como corte. Eu Não, preciso porra. vender para sempre. Ô, Neto, fica ligado aí, porque esse corte, a gente vai cobrar por ele. Depois a gente manda os royalties para Rê. Porque, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Eu sempre costumo falar que o Spin, às vezes, é a porta de entrada para quem está aprendendo vendas. Né? Aí tem gente, pô, uma vez eu entrei numa discussão, Rê, também eu procuro briga às vezes, né? Que eu tava falando sobre Spin, metodologia e tal, e a pessoa falou, não, mas eu não uso Spin, eu uso Bunch. Tá, mas tu usa Bunch e tu não pergunta qual é, tu não entende a situação da pessoa lá do outro lado? Por que tu não pega o bom dos dois e faz um framework novo? Entende? Por que tem que ser um ou outro? Não precisa ser um ou outro. Tu pode pegar o que tem de bom em todos e aplicar. Ah, eu uso GPCT, eu uso isso, eu uso aquilo. Cara, tira isso da cabeça. Todos têm coisas boas, todos têm pontos em comum e tu vai ter que usar uma coisa ou outra de todos eles em algum momento. Então não fica nessa pira de um ou outro. Não. Usa o que vai te trazer mais resultado para aquilo que você está se propondo a fazer. Por exemplo, aprendendo o Spice de agora com a Rê, alguma dúvida de que eu não vou estudar sobre e mesclar com o que eu já sei? Óbvio que eu vou, entende? Porque é uma metodologia que funciona, testada, aprovada, não tem por que não fazer, né? Isso que você falou agora é fundamental, porque assim, às vezes, eu discordo um pouquinho dessa coisa de crio a minha metodologia, porque às vezes a pessoa vai fazer o seguinte, quando a gente fala isso é uma verdade, porque eu vou colocar algumas coisas que eu aprendi, só que com cuidado. Porque o que acontece? Se a pessoa virar e colocar uma metodologia nova, ela mistura. Isso acontece pra caramba, tá, Diego? Eu escuto muito isso. Então, eu peguei as melhores coisas de todas que tinham, que eu ouvi falar na minha vida e criei a minha. Pô, que legal. E aí, qual é o resultado que você tem? Não sei, porque, na verdade, eu não sei se está dando certo, porque eu não tenho como comparar. E aí você se perde dentro de um negócio que poderia ser muito bom para você. Então, assim, escolhe uma metodologia, faz ela de ponta a ponta, para que você consiga mensurar se você está tendo resultado. Talvez você tenha que mudar. E para mim, o Bunch, ele foi muito legal. Quando eu comecei em venda lá atrás, há mais de 20 anos, eu usava muito o Bunch. O problema na minha concepção, e eu não sou dona na verdade, mas na minha concepção é usar o budget. Porque eu não perguntei em nenhum momento sobre o budget para o meu cliente. Aí você vai falar, ué, mas e aí, como é que eu faço? Eu não vou fazer. Eu vou fazer o meu produto, o meu serviço ser tão importante, eu estou provocando essa pessoa que ela vai buscar o budget para comprar o meu produto ou o meu serviço. Perfeito, perfeito. Percebe que aí não é mais... Eu não estou mais falando sobre preço. Eu não estou mais falando sobre mercado. Eu estou falando sobre valor e impacto. O que eu estou trazendo para essa empresa, para essa pessoa, é tão maior que isso vai pagar, e muitas vezes, o que o cara vai me pagar. E a partir do momento que a pessoa entende isso, a pessoa fala, cara, aonde eu assino? Olha, me arrepia, juro para você, eu tô arrepiada. Isso me arrepia. Porque isso é animal. Isso é sensacional. Como eu faço para contratar? Quando implementa, né? Quando começa a implementar, como é que, quais são os próximos passos? Cara, e eu vou te falar, Diego, sabe, eu já fui essa pessoa que eu não sabia, eu não conhecia, né? Quando eu comecei, não tinha nada disso. Naquela época, assim, eu não tinha em quem me espelhar, eu tinha que fazer, eu olhava e falava, pô, esse negócio de venda só de relacionamento, os caras ficavam lá dentro ajudando a servir cafezinho para cliente. Não é isso, gente, tem que ter alguma coisa por trás, não é possível. E eu sentia muita falta disso. A hora que eu aprendi, né, e aí eu acho que tem uma experiência, né, uma expertise grande aí, de olhar, ó, não tem nenhum cabelo branco, tá vendo? Mais de 20 anos, mas não tenho nenhum cabelo branco que eu pinto. Mas eu acho que essa expertise de você ter o autoconhecimento, você saber quem você é, você saber o seu valor, para você se posicionar frente ao cliente, como você falou naquela advogada, eu acho que tem um momento que é muito importante. E falar, cara, não, seu pensamento, cara, não é para todo mundo. A pessoa se perde. Ela fala, ué, mas você não vai discutir o preço comigo? Eu não. Tem lugar para todo mundo. E o seu lugar talvez não seja junto comigo e tá tudo bem. E a hora que você tem a consciência disso, gente, isso é muito legal. Porque a hora que você tem a consciência disso, do seu valor, do valor para a empresa, você se posiciona de igual para igual. Que somos assim, né? Pô, mas o cara é o dono da empresa, o cara vai... E daí?
Talvez ela tenha um cargo diferente do seu, mas eu preciso mostrar o meu valor e a minha autoridade, né? E aí por isso que a gente precisa estudar tanto. Então, o pessoal fala assim, mas vem... Tipo assim, não sei, você tem filhos, Diego? Não, Eu só tenho 2 dois cachorros filhos. mesmo. Tenho 2 filhos, né? Eles já são adolescentes. Quando eu olho para meus filhos, em nenhum momento, quando eles eram pequenos, ou agora que eles são maiores, eu tive assim, meu sonho é que meu filho ou minha filha se transforme em vendedor. E aí tem aquela carreira de vendedora. Ninguém fala isso. Pelo menos eu não conheço ninguém que tenha falado isso até hoje. Por Pergunta quê? para qualquer criança o que quer ser. Ninguém quer ser vendedor. Não existe. Mas como assim, né? Só alguém fala, não, maluco. Né? Eu sou vendedor. Já ouvi várias coisas. Enfim, não vamos entrar nessa seara. Mas por quê? Porque existe um preconceito muito grande quanto a essa área de vendedor. Por quê? Porque tem muita gente que já fez errado no passado, continua fazendo hoje, infelizmente. Então, acho que a nossa missão aqui é como é que eu ajudo as outras pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade de chegar num conteúdo bacana de como é que eu vendo com valor. Eu acho que é isso. Porque a hora que eu tenho consciência e eu sei do meu valor e eu vou estudar, eu vou ajudar esse cliente a superar tudo que eles fazem hoje, a melhorar, porque eu me importo com essa pessoa que está desse lado, tudo muda. Né? Que a gente fala do customer centricity, ou seja, que eu estou centrado no meu cliente, é sobre isso. Quando eu quero verdadeiramente, gente, é real, genuíno, eu quero ajudar esse meu cliente a crescer e resolver um problema. E se eu olhar para um produto ou para um serviço meu, que eu identifiquei lá no Diego, que eu não posso ajudá-lo, eu tenho que ter a responsabilidade como vendedora de falar, Diego, nesse momento, não é para você o que eu tenho para vender. Talvez eu possa indicar alguém, um colega, uma outra empresa, mas eu tenho que ter a responsabilidade, e essa palavra eu gosto muito, de falar para a pessoa que o que eu tenho não vai ajudá-la nesse momento. Exatamente. Pode ser que eu continue educando. Aconteceu isso com a gente no case da AB Startups. A gente estava lá no stand e chegou 2 pessoas ali que tinham uma startup e eles precisavam de ajuda em vendas. E aí, eles estavam super inclinados a avançar alguma coisa, para alguma consultoria, alguma coisa, só que o que eu vi? Eles precisavam encontrar o PMF, o Product Market Fit. E tinham que fazer adequações de produto, mercado, um trampo que eu não vou fazer para eles. Eu peguei e falei, olha só, seria ótimo vender para vocês, botar um dinheiro no bolso, mas vocês não vão ficar satisfeitos porque eu não faço isso. Agora, tá vendo aquele stand ali do lado da 49 Educação? Vai ali que eles vão colocar vocês no lugar certo para depois vocês falarem comigo sobre tracionar vendas. Eles foram lá e fecharam a venda. Na hora, na lata, assim. Sabe? Aquilo ali, me fez um bem que, cara, eu posso não vender nada aqui, mas eu fiz a minha parte porque eu sei que eu ajudei, impactei positivamente aquela empresa naquele momento, porque é o que eles precisavam. E depois eles vão lembrar de mim. O Diego me indicou, ele fez com que a gente passasse por aqui, foi sensacional, foi incrível, agora eu quero escalar vendas, eu vou lá. Entendeu? E é muito interessante, porque aí a pessoa fala, mas eu não fiz essa venda. Gente, essa venda única que a gente faz errado, ela te custa muito caro. Então, eu acho que eu fiz eu gravei um podcast lá com o pessoal do Papo de Vendedor, que a gente falou sobre isso, né? Então, era assim, a venda única, pela venda, porque eu preciso daquele dinheiro, ela não me leva a lugar nenhum. Porque eu preciso que as pessoas tenham impacto e elas continuem comigo por muito tempo. Então, quando a gente fala de LTV, Lifetime Value, é exatamente sobre isso. O quanto eu consegui impactar uma empresa, uma pessoa, muitas vezes, né? Hoje é muito engraçado que eu sou amiga dos meus clientes. Eu vou me relacionando com essas pessoas e elas se tornam amigas. E aí elas continuam indicando. Aconteceu essa semana, né? Uma pessoa que era minha cliente, que se tornou minha amiga, ela me indicou faz um tempão, que eu não falava, os caras vieram falar comigo. Por quê? Porque ela lembra do impacto que ela recebeu. Então, quando eu faço uma venda certa, essa venda ela vai perdurar por muito tempo. Não apenas nesse cliente, mas também em outros, que vão te referenciar, que vão trazer outros clientes, que eles vão lembrar de você. Quando a gente faz uma revenda errada, além de eu não conseguir impactar essa empresa, isso perdura muito tempo de forma negativa. Então, é contra mim. Então, não faz sentido você vender da forma errada. Né? Então, exato. Por isso que eu te falo do desconto. O desconto acontece quando eu não consigo provar valor. E aí eu preciso dar 50% de desconto, 30% de desconto, X% de desconto, porque eu não consegui provar isso.
E talvez a pessoa não esteja pronta para comprar naquele momento. Por isso a gente fala tanto de educação. Então, a gente começa a nossa ampulheta com a conscientização até chegar na seleção. Mas entre elas, existe a fase de educação. Quanto mais educar o meu cliente no momento certo para ele comprar de mim, melhor ele vai vir, ele vai fazer a compra certa do jeito certo. E aí você consegue impactar muito mais esses clientes. Perfeito, Rê, perfeito. A gente está encaminhando aqui para o final, infelizmente, temos alguns minutinhos, e eu quero aproveitar esse tempo para fazer uma pergunta para a galera, porque aqui a gente tem galera que está começando, tem galera que já está faturando, está tracionando, e que está no momento certo de fazer um bom planejamento para que ano que vem triplique o resultado, né? Ou dobre o resultado, ou que busque investimento, ou que aproveite melhor o investimento que recebeu recentemente. Né? Eu sei que tem gente da comunidade da ACE aqui participando, eu sei que tem gente que captou investimento recentemente. Rê, o que você poderia dar de conselho ou fornecer ou orientar de ferramentas para quem está no ponto de fazer um planejamento estratégico top para o ano que vem, para realmente acompanhar indicadores, OKRs e tudo que tem direito? O que você indica aí para fazer? Pois é. Eu acho que depende muito da fase que você está na sua empresa. Eu não gosto muito de falar, eu gosto de um monte de ferramenta, né? Se eu falar uma ou outra, aí depois, mas você não falou da minha, você não falou. E, gente, real, né? A gente usa algumas ferramentas. Aliás, a gente usa um monte de ferramenta no Design. E algumas estão disponíveis para o time mundial, né? E algumas não servem para mim, para o meu processo no Brasil. Por quê? Ou porque ela é muito trabalhosa, muito específica, né? Tem muita coisa em inglês, e a gente trabalha no Brasil e algumas ferramentas não tem nada escrito em português, e dificulta a fluidez do trabalho dos nossos clientes. Então, eu pensaria assim, talvez você escute várias ferramentas que podem ajudar no seu processo. Qual que eu uso agora? Pensa o seguinte, se você... Uma básica, que eu acho que todo mundo tem que ter, é ou um Microsoft ou um Google, onde você conseguir utilizar o básico, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa muito importante, que eu vejo, às vezes, ainda em algumas empresas pequenas, é não ter um domínio. Cara, isso fica tão feio quando a gente usa sabe, aquele, não sei, fulano@gmail, pega muito mal. Então, assim, faça um site atrativo para quem é seu cliente. Se tu recebe Desculpa, mas olha, se tu recebe um lead que responde direitinho o formulário, aquele lead que a gente ama receber, mas o e-mail é Gmail, o que você faz? Olha só que interessante, né? Eu vou atrás dessa pessoa dentro do LinkedIn. E o LinkedIn é uma ferramenta excelente para você usar no dia a dia. Porque o LinkedIn, às vezes, acontece da pessoa vir como pessoa física, mas ela está dentro de uma enorme organização. Então, eu vou qualificar, ou, entre aspas, desqualificar, porque a gente nunca está desqualificando, né? Você pode entrar numa esteira de educação. Então, se eu olho uma empresa que chega como Gmail, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar a rede social. E aí, é muito importante a gente fazer pesquisa prévia. Então, LinkedIn, o site da empresa, quando eu tenho acesso a esse site, olha para essa pessoa, às vezes ela tem rede social aberta. Eu vou falar uma palavra feia, que também vai aqui causar controvérsias, mas stalkeia no sentido positivo, né, da palavra, que é pesquisar ao máximo sobre as hipóteses que você vai ter quando você for conversar com essa pessoa. Então, qual é a ferramenta? Gente, um monte de ferramenta que você já tem gratuita, né? Então, o site atrativo, eu acho que é outra coisa que as pessoas investem pouco. Às vezes eu entro numa empresa e o cara tá grande, mas o site dele é muito feio, cara. A navegabilidade, tem lá um chatbot, mas um chatbot muito ruim. Então, pensa nessa jornada. Vou falar um exemplo. Botaram ali no chat, a Renata stalkeia. Mas tem que stalkear mesmo, porque eu também faço isso. Ai, que engraçado. E aí, quando você olha para essas pessoas, e eu preciso fazer esse trabalho antes, que é a minha lição de casa. Antes de eu falar com a pessoa, eu já preciso saber muitas coisas sobre ela, né? Esse stalkear no sentido positivo eu faço na minha cabeça algumas hipóteses de por que a pessoa me procurou. E se eu olhar muito sobre ela, né, eu faço naturalmente isso, de eu olhar a rede social e aonde essa pessoa está. Então, talvez ela já tenha um canal do YouTube. Outra coisa muito importante é assim, o pessoal fala muito sobre ferramenta,
Mas depende. Talvez o seu cliente, o seu mercado, seja numa ferramenta que o pessoal não usa. Vou falar do Pinterest, por exemplo. Se você for sei lá, deixa eu pensar, uma empresa de decoração. Putz, o Pinterest é super legal. Então, aonde o seu cliente está? Qual é a ferramenta ou o ambiente onde o seu cliente está? É ali que você tem que estar. E aí o pessoal fala, pô, tem que fazer Facebook Ads, Instagram Ads, para onde que eu vou? Olhar para uma ferramenta como essa, depende. Se o cliente está no Facebook, se o cliente está no Instagram, se não tiver, não faz sentido você estar lá. Né? Você vai gastar dinheiro à toa. Outra ferramenta, cara, grátis, WhatsApp. WhatsApp ajuda muito no Brasil, né? Quando eu falo com o pessoal de fora, eles não usam WhatsApp. Nos Estados Unidos não usam WhatsApp. Na Europa, os caras não usam. Muito pouco. Né? Às vezes eu mando mensagem, fica dias para eles me responderem. Nós, no Brasil, utilizamos diariamente o WhatsApp. Então, o WhatsApp Business, gente, é gratuito. Você vai lá e você pode fazer, inclusive, uma árvore de respostas automáticas. Por exemplo, se você tiver, agora eu vou sair de férias, estou sozinho na minha empresa, vai lá e bota uma árvore automática. Como é que eu faço? Meu Deus, quanto custa o WhatsApp Business? 0. Você vai lá transformar a sua conta, você pode decidir por pegar uma conta específica, ou você pode transformar o seu WhatsApp no WhatsApp Business. E você já consegue fazer uma série de automações. Gente, topíssimo. Dica de ouro, gratuita. Nossa, de graça, assim, ó. De graça. Né? Então, existem muitas coisas nas plataformas que a gente não usa elas, mas elas podem nos ajudar muito bem. O próprio Forms do Google, se você tem, mas eu sou uma empresa sou uma urgência, o pessoal muito fala sobre agente de marketing, uma urgência. Se você usa o Google gratuito e você usa o Forms, ele já te responde um monte de coisa, inclusive. Então, depende de como você olha para as ferramentas. Começa a usar e à medida que você for tendo a necessidade, aí você compra. Antes da ferramenta, qual é o processo que eu quero ter de jornada com o meu cliente? Depois eu compro a ferramenta ideal. Perfeitíssimo! Meu Deus do céu, que aula mesmo. E, galera, quem tiver alguma pergunta, quiser mandar, agora é a hora, porque eu vou ter que liberar a Renata, porque ela tem uma agenda muito concorrida, né? Então, a gente precisa encaminhar para o final. Já aproveitem, já curtam a página, coloquem para acompanhar, ativem o sininho ali. A gente está começando com alguns conteúdos ricos, focados em construção de máquina de vendas, em estratégia, né? Sigam as redes sociais da Renata, ela tem uma presença muito forte no LinkedIn, no Instagram, né? Acompanha o InByDesign, o Neto colocou o site aqui para vocês acompanharem. É um trabalho incrível. Neto, faz um favor aí, coloca aí, vamos fazer o jabá. Então, Renata Centurion no LinkedIn e Renata _Centurion no Instagram, me ajuda aí. Já que ele botou lá que eu stalkeei, agora me ajuda, né? Isso, obrigada. Olha só, já estava pronto, já sabia disso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Acompanhem a Renata lá, porque... Ô, Diego, e eu acho que é muito legal. Outra coisa, uma dica, né, que a gente pode dar, olhem para os eventos que acontecem no seu ecossistema. Isso é outra coisa bem bacana, né? Você falou de alguns eventos que você teve, o pessoal do Waze faz várias coisas, inclusive para ir para o ecossistema, o pessoal do Case, RD Summit. Quais são as feiras de negócio que você tem que estar? E aí você vai falar assim para mim, pô, mas eu não tenho dinheiro para fazer um stand. Vai lá para atender o evento, né? Para encontrar as pessoas. Esse network ele é muito importante. Esteja nos lugares onde você pode conversar com essas pessoas. Marca café, vai lá no Cubo. Gente, o Cubo é um sistema super legal. Nossa, eu faço várias reuniões lá. Inclusive, eu tenho um curso na semana que vem, que eu vou participar como ouvinte. Eu marquei um café da manhã, marquei um almoço, marquei no dia anterior, tudo, sabe? Em volta disso. Então, como é que eu uso o meu tempo? Se a gente está para quem está em São Paulo, é muito interessante o que acontece. Muitas vezes o pessoal fala assim, eu gasto muito tempo para me deslocar. Eu sou essa pessoa. Então, eu moro em Alphaville e eu gasto um tempão para ir para frente e para trás, né? Como é que eu faço para eu otimizar o meu tempo? Eu marco várias coisas no mesmo dia num lugar só. Então, tipo assim, Renata, qual que é o seu hub de trabalho? Hoje é o Shopping Vila Lobos, que é ali na Marginal, né? É fácil para as pessoas chegarem e tem um monte de opção. Então, é muito engraçado. O pessoal, nossa, mas legal, gostei. Então, pega um café, né? Um lugar onde você pode
transitar, onde você pode chamar as pessoas, né? E o Cubo, eu acho que ele permite isso. Tem vários eventos, nem sei se são gratuitos mais, mas tinha eventos gratuitos, tem um monte de agenda bacana. Dá uma olhada lá no Cubo, vê o que está rolando e, de repente, participa. Porque quem não é visto não é lembrado, né, gente? É verdade. Temos 2 perguntas aqui, para você, para a gente finalizar. Vamos lá. A Noêmia mandou aqui. Sou muito pequena, empreendendo com assessoria administrativa. Algumas dicas para pequenos na prestação de serviço? Olha, uma dica, eu acho que continua sendo como é que eu conheço mais sobre os clientes que eu atendo. Então, a primeira dica é assim, qual é o meu ICP? Para quem que eu vendo? E aí tem uma passagem muito bacana, é a seguinte, outro dia eu tive esse insight, eu falei, gente, isso é muito legal. Sabe o Silvio Santos? Ele tem um programa, eu não sei se tem ainda, tá, gente? Mas ele tinha um programa, quando eu era pequena, meu avô assistia muito Silvio Santos, era muito legal. E eu me lembro muito, assim, com carinho, porque tinha um programa que chamava Qual é a Música? Agora as filhas dele que estão tocando, nem sei se elas fazem ainda, mas... E aí, ele falava, maestro, qual é a música? E aí o cara colocava assim, dó. Já sei, a música tal. Batia... Ai, meu Deus, o cara botou dó, como é que eu sei qual é a música? Quem é o seu cliente? É aquele cliente que você tocou o dó e ele falou, eu sei, é isso mesmo, quero comprar. Esse é o seu cliente. Que você precisa de poucas informações para você fazer com que esse cara entenda o que você está fazendo. Essa pessoa entenda o que você está fazendo. Então, às vezes eu preciso mais de uma nota, mas assim, eu vejo um erro muito constante para os pequenos, que é, eu quero, né, a gente começou a nossa live falando sobre isso, eu quero ser o dono do universo, eu vou conquistar o Brasil inteiro, vou conquistar o meu... Que bom, começa pequeno, foco. Então, Noêmia, se você ainda é pequenininha, né, você está trabalhando com assessoria administrativa, foco é a principal palavra para você nesse momento. Quando a gente quer fazer muitas coisas, a gente faz nenhuma bem feita. Então, quanto mais eu focar, mais o meu dinheiro vai ser bem gasto, mais eu vou conseguir resolver os problemas dos meus clientes. Então, o foco nessa fase do início, ele é muito importante. Então, olha para quem já é seu cliente, entende o que esses caras podem te trazer, conversa com eles. Pô, como é que eu faço? Liga. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Noêmia e tal. Poxa, você gosta de comprar da gente? Por que você comprou da gente a primeira vez? O que faz você continuar com a gente? Então, e anota isso. Usa isso para você ir buscar gente parecida com isso que eles te trouxeram. Que isso ajuda muito. Isso é tipo 1.0, gente. Isso ajuda demais a você a focar de novo nos caras certos. Depois você vai crescendo. Mas nesse momento, quanto mais foco você tiver, mais você utiliza melhor os seus recursos. Beleza, Noêmia? Sensacional, sensacional. E para fechar, para te liberar, vamos pegar aqui exatamente, a do Rafael. Para qualquer tamanho. É isso aí. O Rafa da Declare. Se você pudesse usar apenas uma ferramenta para fomentar o seu negócio, qual seria? Nossa Senhora. Ai, que difícil essa pergunta. Putz, eu acho que eu usaria o WhatsApp. O WhatsApp você pode usar em vários lugares, de várias maneiras. Você pode usar... Sabendo usar, né, gente? Vamos botar um parênteses gigante aqui, tá? Porque senão o cara vai te bloquear, inclusive o WhatsApp vai te bloquear também, você vai perder o seu número, tá? Então, cuidado, existem formas certas de usar o WhatsApp, mas o WhatsApp, se bem utilizado, ele é uma ferramenta incrível para você trabalhar, para prospectar, para educar e para vender, tá? De forma gratuita. Eu ficaria em 2, viu? Acho que eu ficaria entre o Gmail, né, o Google, entre várias ferramentas que eles trabalham. Talvez eu usasse o Google. Puta, olha, não sei. Essa aí me pegou. Eu vejo que depende muito do público-alvo e o segmento que está atuando, né? Porque, por exemplo, a minha namorada tem clínica de estética e ela vende muito pelo WhatsApp, muito, muito, muito. Tem dias que ela tem os grupos dela lá, ela manda muita coisa educando, falando sobre a saúde, falando sobre estética, sobre resultados, tudo. Vai planejando. E na hora que tem que vender, ela vai lá e vende 30, 40 mil de procedimento num dia, sabe? Então ela é muito criativa, ela consegue fazer isso. Então, depende, né? Por exemplo, eu hoje, com a V8, nós temos os nossos grupos, né? De papo de tração. Quebrou, Rafael. Né? Nós temos algumas fontes de contato ali que a gente se comunica com a galera. Né? E vai ajudando. Então, mas depende, pode ser e-mail, WhatsApp.
Você sabe que eu me lembrei de uma ferramenta, gente, que eu não me lembro, acho que foi na pandemia, o pessoal usou muito Discord. E o Discord, assim, meus filhos usam Discord para conversar entre eles. Discord é uma ferramenta gratuita, né? Até o que eu sei. E para mim foi difícil, tá, gente? Eu comecei a olhar e falei, puta, não dá para mim. Mas eles tinham vários canais. Então você consegue fazer a sala do, sei lá, a sala dos carinhas que jogam qualquer coisa. A sala das meninas que falam sobre cabelo, penteado. A sala de todo mundo que vai falar da escola. Então, é o que você falou, Diego. Depende de onde você está. Né? É muito difícil responder essa pergunta, porque depende do seu mercado, por exemplo, do seu tamanho, depende do que você quer fazer. Né? Então, assim, ferramenta completa. Eu acho que o Google ele atende porque ele tem muitas coisas dentro de um lugar só. Você vai pagar uma licença do Google e você vai ter muitas coisas dentro de um lugar só. Ele é um marketplace. E tem. Hoje eu olhei lá e tinha um negócio novo que eu preciso até descobrir o que é. Então tem muita coisa, e sempre tem coisa nova. Então, eles lançaram agora um Calendly lá dentro também. Eu já tô usando. Não sabia. Lançaram. Você pode montar o Calendly com a tua agenda lá no Google. Entende? Tem tudo. O Discord exemplo, também dá para usar para criar as salas, como você falou, sala de mentoria 1, sala de mentoria 2, e colocar a galera para interagir. Tipo, porra. E tem umas ferramentas gratuitas, gente. Assim, para quem é muito pequeno, eu vou falar da Noêmia de novo. Tem umas. Gente, a gente pode ficar até 11 horas da noite, que eu adoro falar sobre isso, mas eu tenho que ir. Mas olha só, tem um monte de ferramenta legal. O próprio HubSpot tem ferramenta gratuita, o RD Station tem ferramenta gratuita que você pode usar. Aliás, a Academy da RD Station é incrível, gente. Eu indico para os meus clientes, tá? Tem muita coisa bacana. Você entra lá com alguma coisa, se tiver um conteúdo da RD Station, pode consumir. É muito bacana o material que eles fazem. Então, assim, dependendo do que você precisa fazer, se você usar 1, 2 licenças, acho que até 3, viu? Por exemplo, o Miro, a gente usa o Miro para fazer os nossos projetos, né? E é uma ferramenta incrível, que é uma lousa gigante, você vai construindo, é enorme, assim. E tem muitas coisas que você pode usar. Se for para 1 ou 2 usuários, acho que é de graça também. Eu pago porque a gente, né, precisa botar os clientes e tal. Mas tem muita ferramenta de graça que você pode testar e vendo se funciona para você, né? Então, é assim, gente, aqui o céu é o limite. Tem o céu aqui atrás de mim? O céu é o limite. Primeiro você precisa saber o que você quer. Da onde eu estou para onde eu vou. Sabendo o que você quer, vai lá e procura as ferramentas. E talvez tenha uma ferramenta que se conecta melhor com o seu momento, com o seu negócio, com o que você está fazendo, enfim. Cara... Perfeito. Rafael, você quebrou a gente, Rafael, porque aqui tem milhares, cara. Você quebrou mesmo, tá? Maravilha. Muitíssimo obrigado por participar, por atender essa solicitação. Obrigado pela parceria de sempre. A gente vai se ver bastante ainda. E com certeza a gente vai ainda fazer negócios juntos. Pô, satisfação te ter próximo assim, você aceitar esse bate-papo todas as vezes que a gente conversou. Teremos talvez outras rodadas futuramente. E quem sabe um dia vem aí um V8 Summit e a gente pode te trazer para palestrar. Que legal. Bora, tamo junto. Pessoal, adorei estar com vocês. Obrigada pela participação. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rê. Tchau, tchau. Galera, muitíssimo obrigado por participarem, por estarem aqui com a gente hoje. Né? Rolou hoje o nosso papo de tração com a Rê, com a Renata Cinturion, falando sobre planejamento estratégico para 2024. A gente entrou em diversos assuntos, além de planejamento, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram pegar muita coisa. Né? Então, aproveitem bastante essas dicas. Espero que vocês tenham anotado isso tudo para colocar em prática no dia a dia. Tá? E, gente, sigam a V8 nas redes sociais, vá lá no nosso Instagram nos prestigiar. A gente vai ter recortes desse bate-papo publicados pelas redes. Tá? Sigam, compartilhem o conteúdo, acompanhem a gente, acompanhem o nosso LinkedIn também. Né? A gente precisa de um engajamento lá no LinkedIn, vamos para lá. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima e é nóis!